Item 7, projeto de lei do Senado número 16 de 2015, não terminativo, dispõe sobre a criação e o funcionamento de fundos patrimoniais vinculados ao financiamento de instituições públicas de ensino superior. Autoria, senadora Ana Amélia. Relatoria, senadora Simone Tebet. Favorável ao projeto, com 6 emendas que apresenta. Observação, matéria terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos. Concedo a palavra à senadora Simone Tebet para proferir o relatório. Obrigada, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Eu tenho a grata satisfação e honra de relatar, neste momento, um projeto de autoria da nossa queridíssima senadora Ana Amélia, que, como foi dito pelo presidente, dispõe sobre a criação e funcionamento de fundos patrimoniais vinculados ao financiamento de instituições públicas de ensino superior. Na realidade, a proposição dispõe que as instituições de ensino superior públicas poderão criar fundos patrimoniais vinculados com personalidade jurídica de direito privado e sem fins lucrativos para receber e administrar os recursos de doações de pessoas físicas e jurídicas. Eu vou ser o mais breve possível, o relatório é um pouco extenso, vou procurar resumir sem prejuízo do entendimento. O patrimônio desses fundos deverá ser formado exclusivamente por dotações próprias e doações de bens e direitos de qualquer espécie, efetuadas por pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no Brasil ou no exterior. Eles serão mantidos totalmente separados dos da universidade a qual o fundo estiver ligado. Na realidade, a lógica que rege esses fundos é o de preservar o seu patrimônio, portanto, investindo-se apenas do patrimônio doado, apenas as receitas geradas, previsíveis e periódicas para a instituição beneficiária. Esses fundos serão uma poupança de longo prazo, com objetivos de preservação do valor, como disse, e da geração de receita, tornando-se, portanto, esta fonte regular. A própria proposição prevê a obrigatoriedade da existência de um conselho de administração que irá aprovar normas internas sobre essa política de investimentos e sobre as regras de resgate e utilização dos recursos, e também formado e composto por 5 membros, e também de um comitê de investimentos composto por 3 membros com notórios conhecimentos e experiência no mercado financeiro e de capital, a ser indicado pelo próprio Conselho de Administração. Esse comitê vai atuar como órgão consultivo na definição de regras sobre investimento financeiro, resgate e utilização dos recursos, bem como coordenar e supervisionar os responsáveis pela gestão do fundo. O projeto prevê como estímulo a dedução no cálculo do imposto de renda dos doadores dos valores efetivamente doados dentro dos limites já estabelecidos em lei. Com isso, não vamos falar em aumento de dedução de volumes previstos. O financiamento dessas instituições de ensino superior públicos, hoje nós sabemos todos, enfrenta muitas dificuldades. Essas instituições hoje têm pouca tradição na captação de recursos privados e vêm enfrentando restrições orçamentárias para o desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa por excelência. É importante lembrar, senhor presidente, que hoje, há quase 4 meses, as 63 universidades públicas e institutos técnicos encontram-se hoje em greve, paralisados, claro que aí discutindo outras questões, como aumento salarial, mas é importante lembrar que houve um corte significativo orçamentário que vai impactar, e já está impactando, o início, o andamento e o término de muitas obras dentro das universidades. Só na universidade que eu tive a oportunidade de estudar, que é a Universidade Federal do seu estado, do Rio de Janeiro, a universidade informou que recebeu 70 milhões a menor dos 438 previstos, e isso está prejudicando muitas obras que estariam sendo realizadas nessa universidade. Como foi dito por Vossa Excelência, esta comissão, esta proposição terá caráter terminativo na CAI e não foram apresentadas emendas até o momento. Da análise, o PLS enquadra-se nas competências regimentalmente atribuídas a esse colegiado. No mérito, eu considero extremamente louvável a iniciativa da ilustre senadora Ana Amélia de normatizar a criação e funcionamento desses fundos. Eles são conhecidos amplamente nas universidades dos Estados Unidos, que já vêm
vem sendo adotado, inclusive aqui no Brasil, por algumas renomadas instituições nacionais, tanto públicas como privadas, como ITA, FEA, a própria USP, FGV, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Instituto Mauá, a Mackenzie e a USP, a Escola Politécnica da USP, a Poli. Não existem empecilhos na legislação pátria e, ao contrário, um dos grandes obstáculos para a sua disseminação no país é justamente a ausência de legislação apropriada dedicada ao tema. Esses fundos, portanto, servirão para reforçar e preservar o patrimônio voltado para o apoio à pesquisa e inovação em cada instituição de ensino de forma permanente. Constituem mais uma alternativa, lembrando novamente, não onerosa, para incrementar os orçamentos dessas instituições de ensino superior públicas, sem retirar do poder público a responsabilidade de financiamento de tais instituições. Sugerimos apenas, e com a anuência da autora, da ilustre senadora Ana Amélia, que sejam incluídas aqui não apenas as instituições públicas de ensino superior, mas também as fundações e associações devidamente constituídas sem fins lucrativos, devendo os incentivos fiscais previstos em lei serem aplicadas apenas às fundações que possuem pleno rigor a declaração de utilidade pública prevista em lei ou a qualificação de organização da sociedade civil de interesse público. A intenção é que esse projeto passe a abranger essas fundações de amparo à pesquisa, fundações que apoiam universidades públicas, universidades privadas sem fins lucrativos, museus, organizações de fomento à cultura, hospitais sem fins lucrativos, entre outros. Poderá incentivar doações para essas entidades do terceiro setor e promover, assim, a sustentabilidade em longo prazo. Acreditamos que o projeto irá contribuir para a criação entre os brasileiros de uma cultura de doação para as universidades e para as entidades de terceiro setor, inclusive porque a proposição já prevê a dedução no imposto de renda dentro dos limites já previstos pela legislação de 1,5% do lucro operacional no caso das pessoas jurídicas e aí fizemos uma emenda passando de 12% para 6% no caso das pessoas físicas. Dessa forma, atendendo à legislação e não acrescentando aí valores a serem dedutíveis do imposto de renda. Assim, com a finalidade de evitar a ampliação de renúncia fiscal da União, e feitas essas adequações, consideramos de relevância social e educacional a matéria e julgamos que a norma sugerida pelo PLS 16, com as emendas apresentadas, merece se tornar parte do ordenamento jurídico vigente. Como apresentamos, senhor presidente, 6 emendas, o nosso voto é pela aprovação do projeto com as 6 emendas sugeridas e, como não é em forma de substitutivo, nós acabamos de distribuir para os nossos colegas senadores e colegas senadores o projeto como ficaria se for aprovado. O que foi destacado em amarelo é o que estamos acrescentando e em vermelho é o que estamos suprimindo. No que estamos acrescentando é apenas para adequar e incluir em relação a esses fundos, não apenas as universidades, mas as fundações e associações devidamente constituídas sem fins lucrativos. Foi assim que fizemos no artigo 1º, no artigo 4º e no artigo 11º. No caso do artigo 9º, artigo 10º, artigo 12º e 13º são emendas de adequação para incluirmos, no caso do artigo 9º e artigo 10º, incluirmos os respectivos fundos patrimoniais na lei que já tem isenção de imposto de renda à pessoa física e à pessoa jurídica. No mais, estamos à disposição para qualquer esclarecimento e é o nosso voto, senhor presidente. Muito bem, senadora, coloca em discussão a matéria. Eu queria, senador, nosso presidente, senador Romário, queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente a dedicação, o cuidado da senadora Simone Tebet com esse projeto. Nós que todos os senadores viajam, conhecem universidades, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, em vários países da Europa, em que esse mecanismo funciona e, inclusive, com um grau de importância e relevância muito grande, que o doador, às vezes, tem uma sala que leva o nome dele. Não chegamos a esse detalhamento, né, senadora Simone, porque nossa preocupação e o zelo da relatora no aperfeiçoamento do projeto original, de minha autoria, ele levou em conta os fundamentos, que caracterizar essa doação para evitar
que pudesse o dinheiro doado para uma fundação de ensino superior, público ou privado, vá cair, no caso do setor público, no Caixa Único, que normalmente o risco existia. Desta forma, nós estamos direcionando aquela doação, porque muitas pessoas que fizeram um curso numa universidade pública, por exemplo, que se tornaram personalidades relevantes, aumentaram seu patrimônio pessoal e querem retribuir ao final do curso, pelo sucesso que obtiveram, retribuir aquela universidade que tanto bem fez a ele, mas que foi paga pela sociedade. E a retribuição dele é dada com uma doação em dinheiro ou com um prédio ou com outro tipo de patrimônio. Então, o objetivo fundamental é exatamente dar também a oportunidade para que esses doadores saibam que aquele recurso está sendo aplicado naquela finalidade a que se prevê, que é exatamente em favor da instituição que vai receber o recurso. Então, seja ela pública ou privada. E tem um conselho de administração para gerir com transparência e responsabilidade aqueles recursos, que, sendo indo para uma universidade pública, tem também o controle da comunidade ou mesmo de uma instituição privada. Então, eu quero agradecer imensamente à senadora Simone pela democrática deliberação de receber todas as pessoas que tinham interesse nesse assunto, mas pela qualidade do seu relatório. Muito obrigada, senadora Simone Tebet. As instituições de ensino superior, as instituições de ensino privado no Brasil, que já têm as suas fundações, certamente também estão agradecendo esse trabalho seu. Obrigada, senadora Ana Amélia. A educação pública e privada no Brasil é que agradecem Vossa Excelência pela brilhante e louvável iniciativa e que nós possamos um dia chegar ao nível educacional dos países de primeiro mundo e, consequentemente, termos esses fundos efetivamente implantados para que nós possamos gerir receita própria dentro das próprias universidades, não depender tanto dos orçamentos públicos desse país. Parabéns. Muito bem, senador Antônio Anastasia, com a palavra. Agradeço, senhor presidente. Eu gostaria, nessa discussão, tão somente de fazer aqui adesão a esse projeto e cumprimentar, em primeiro lugar, a sua autora, a senadora Ana Amélia, por essa iniciativa. Sendo professor de uma universidade federal de Minas Gerais, no meu caso, e durante muitos anos advogado da sua fundação de apoio, a Fundep, eu pude estimular a dificuldade que é exatamente essa gestão quando o recurso público é lá alocado e muitas vezes as doações privadas. A responsabilidade cidadã e a proximidade da sociedade das universidades, ela é imprescindível. E a figura dos fundos, oriundo do direito anglo-saxão, vem muito a calhar nessa medida nossa, dessa necessária novos provimentos e investimentos para as nossas universidades. A eminente relatora, senadora Simone Tebet, deu um passo adiante e, de maneira muito bem, ela alargou e aumentou o escopo do projeto, colocando não só o ensino superior, mas também associações sem fins lucrativos. Então, deve igualmente receber por seu trabalho pormenorizado, com grande denodo e grande pesquisa, o nosso cumprimento. Eu acredito que teremos, a partir de agora, uma vez regulamentado, uma lei posteriormente aprovada, obviamente, pelas demais tramitações legislativas e sancionado pela Presidência da República, que vai permitir um volume expressivo de recursos para favorecer a pesquisa e a extensão e também o ensino às nossas instituições e às demais instituições que não têm fins lucrativos, que vão ter fundos contábeis específicos. É uma porta que se abre, generosa, tecnicamente muito bem feita, para termos uma alternativa no Brasil, não só o Caixa Único, como lembrado pela senadora Ana Amélia, mas também para a gestão privada com mais eficiência. Muito obrigado, senhor presidente. Senadora Marta Suplicy. Quero dar meus parabéns ao excelente projeto proposto pela senadora Ana Amélia e que vai realmente dar uma força para que esses financiamentos, essas doações possam estar melhor estruturados. Hoje são bastante precários, a gente só tem somente na Politécnica de São Paulo, tem um em pleno funcionamento que tem 25 milhões de patrimônio, o que é muito pouco para ter impacto significativo nos investimentos da Poli. E dar parabéns à senadora Simone Tebet pelo excelente trabalho e pela ampliação dele, que também vai ter uma repercussão importante. Nós sabemos que as universidades sempre carecem
de recurso. Para ter uma ideia de como, às vezes, nós olhamos lá para fora, vemos as universidades com os recursos que têm. Para vocês terem uma ideia, né, eu mesma me choquei com os números, por isso que eu vou trazer também para compartilharmos. É uma comparação extrema porque é de Harvard, né? Mas ela, que é sem fins lucrativos, mantém um endowment fund, que é o fundo, né, de 32 bilhões de dólares, isso em 2013. E pensando numa aplicação conservadora desse montante, que rende 5% ao ano, somente desse fundo, a Universidade de Harvard teria 1,5 bilhão disponível para investimento por ano. Quer dizer, é muito recurso, né? Mais que os orçamentos totais da Unicamp ou da Unesp em 2013 e próximo do valor anual da USP. Praticamente todas as universidades americanas e canadenses, e também colleges menores, também públicos e privados, eles têm essa possibilidade, um fundo desse tipo, né? O segundo maior fundo é o da Universidade de Yale, depois a Universidade Pública, que essa é pública do Texas, também tem, e também sabia disso, mas não sabia também os montantes, como é que tinha sido o começo. A Universidade de Stanford, da qual eu fui aluna, que é em Palo Alto, na Califórnia, ela foi fundada em 1885 e se origina de uma doação de uma fazenda, depois de todos os bens do senador Leland Stanford e sua esposa. E o valor do começo desse fundo de Stanford é hoje o 4º maior na lista e só pode utilizar os rendimentos. Então, é um fundo para a vida, para aquela universidade prosperar e investir cada vez mais. Daí, parabenizo a excelência do projeto, a excelência do trabalho da relatora e espero que nós consigamos. Estava comentando com a senadora Fátima que nós não temos o hábito na nossa cultura das pessoas que podem, ou das empresas que podem doar, façam esse gesto, né? Mas nos Estados Unidos a gente esquece que essas universidades particulares, elas tiveram esse notável crescimento porque muitos dos seus ex-alunos, e às vezes nem ex-alunos, mas pessoas que apreciam o seu trabalho, compartilham da sua riqueza fazendo essas doações, que a universidade tem sempre um board de conselheiros que diz para onde isso vai ser direcionado. Parabéns. Pela palavra, peço a palavra um minutinho só, Fátima. Eu gostaria de saber se Vossa Excelência colocaria extra pauta o requerimento para um convite para uma audiência pública que foi aprovada nessa comissão, que é para um representante da Associação Regional dos Transportadores Escolares de São Paulo, que para mim é importante no sentido que fiz o transporte escolar na cidade de São Paulo e realmente eles estão sendo muito prejudicados por essa história de cadeirinha. E essa audiência é para essa discussão. E eu gostaria que tivesse um representante do meu estado. Colocaremos sim. Passo a palavra à senadora Fátima Bezerra. Senador Romário, senadora Ana Amélia, eu gostaria, se a senhora podia dar aqui um esclarecimento, se houve oportunidade de conversar com a Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Ensino Superior no nosso país, no caso da esfera pública. Senadora Fátima, a responsabilidade final do projeto é da senadora Simone Tebet, que conversou com os representantes dos setores, não sei se especificamente com a Andifes, mas as universidades, através das suas direções, que são mais ativas nos fundos, tivemos, sim, na elaboração do projeto, participação e ouvindo elas. Tá? Então, a gente tem uma preocupação eu diria assim, com a individualidade das instituições, porque se a gente for buscar o entendimento maior através de uma visão mais corporativa, não é o caso. A gente quer criar as condições para que as instituições das suas fundações funcionem com mais recursos, o que vai ser benéfico para os professores e para os seus gestores também. Não, veja bem, senadora, eu estou fazendo essa pergunta até porque eu perguntei à senadora Simone, que sem dúvida nenhuma fez um relatório, né, muito consistente, e eu parabenizo.
Mas realmente a assessoria da senadora Simone colocou que não houve a conversa com a Andifes. Entretanto, claro, eu quero adiantar, senadora Simone, que eu vou votar favorável ao projeto. Voto porque considero o projeto meritório na medida em que o que moveu a senadora Ana Amélia foi exatamente contribuir com o financiamento, né, do ensino superior no nosso país. Acho que é correto, né, abrir, inclusive, para o ensino superior privado, desde que sem fins lucrativos, né? É fato que é preocupação de todos nós a fragilidade do ponto de vista de financiamento para a educação e, no caso, também aqui em debate para a questão do ensino superior. Mas como o projeto ainda vai para a CAI, eu falei da questão da Andifes, senadora Ana Amélia, que não vai em nenhum sentido de caráter corporativista, porque do mesmo modo que eu acho que é importante dialogar com todos os segmentos, inclusive os representantes, por exemplo, do ensino superior privado no país, igualmente um projeto desta envergadura era importante, sim, dialogar com a entidade que representa o conjunto, né, das universidades públicas em todo o país, assim como, por exemplo, com a Abruem, que representa também as universidades estaduais de todo o país. É só no sentido, claro, de contribuir, porque evidentemente que... Sim. Acolho muito bem a sua sugestão, senadora. Entendo pela sua vinculação com a categoria e respeito muito a sua, digamos assim, o seu cuidado e a sua atuação nisso. Isso não faltará, como disse Vossa Excelência, porque não é determinativo de que na Comissão de Assuntos Econômicos e, posteriormente, na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria seja apreciada e conversada os relatores nas comissões seguintes. Eu fiquei até muito contente, o senador Douglas Sintra já manifestou o desejo de ser o relator na CAI e certamente ele já leva essa sugestão de Vossa Excelência para conversar com a direção da Andifes. Muito obrigado. Se me permitir, senhor presidente, também... Só para informar que essa matéria é terminativa na Comissão de Assunto Econômico. Ela não irá à CCJ. Obrigada, presidente. Para complementar, senhor presidente, e justificar. Primeiro que esse projeto já está conosco há mais de 3 meses, né? Foi dado a relatoria ainda no semestre passado. Tivemos conversa isolada com alguns reitores de universidades, mas eu fiz questão de não fazer audiência pública, eu estava muito tranquila e confortável em relação a essa matéria. Nesse meio tempo, acredito que qualquer parlamentar, né, dessa comissão poderia fazer audiência pública assim entendesse. Eu estou muito tranquila e segura em relação a esse projeto, por isso que achei que não havia necessidade. As associações ligadas a não só ensino superior, mas educação no país, têm seus assessores aqui na comissão. Se tivessem alguma dúvida em relação ao projeto, acho que nos procurariam. Os que tiveram dúvida, nós atendemos, esclarecemos, inclusive muitas das proposições das emendas apresentadas não foram fruto de nossa autoria, mas justamente de pessoas que nos procuraram e nos convenceram que era o melhor caminho para podermos acrescer alguns dispositivos ao projeto. Eu estou muito confortável em relação à forma como foi nos apresentado esse projeto em relação por parte da senadora Ana Amélia. Acho até que é tardio, né? Fiz o máximo possível para poder acelerar, que esse projeto aqui já deveria existir há pelo menos 10 ou 15 anos no Brasil. No que a senadora Marta Suplicy falou, ficamos até acanhados, né? Ela falou em um fundo da Universidade Harvard de mais de 30 bilhões. É tudo que nós precisamos para o orçamento não ficar negativo no país. Mas mais do que isso, diante da situação... De dólar. Bom, então é 2 vezes. É mais ainda. Mas... Bom, então é melhor não compararmos, mas assim, fiquei muito tranquila e conversei com a liderança dos assessores do governo para que nós não pudéssemos, nesse momento de crise, dificuldade financeira e orçamentária, impactar
negativamente o orçamento, tanto que reduzimos de 12% para 6% as doações de pessoas físicas para nos adequarmos à legislação hoje de dedução de imposto de renda de pessoa física no Brasil, que passou de 12% para 6%. Então, tudo que foi feito aqui foi feito dentro desses moldes, de que um projeto dessa envergadura passe o mais rápido possível no Senado, para que se transforme em lei da forma mais rápida possível, para que possamos implementar dentro das universidades públicas e privadas e dos organismos das sociedades civis de interesse público, para que nós possamos aí poder contribuir com esse país naquilo que é mais importante, que é a educação. Não chegaremos nem perto de um fundo dessa envergadura das universidades dos Estados Unidos, porque, volto a repetir, provavelmente lá o percentual de dedução seja muito maior. Aqui, no que se refere à pessoa jurídica, é 1,5% em relação ao lucro operacional para as universidades e 2% do lucro operacional para as organizações de sociedades civis de interesse público. E, no caso de pessoa física, apenas 6%. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Senhor presidente, então, veja bem, eu quero, mais uma vez, senadora Simone, aqui, claro, elogiar a sua dedicação, a seriedade, né, do seu trabalho. Agora, me permita, eu volto a dizer, né? E aí isso vale para a Andifes, vale para a Abruem, vale para as entidades do setor privado. Quando eu coloco aqui a importância de ouvir essas entidades, é exatamente com vistas a aperfeiçoar, enriquecer ou corrigir o que deve ser corrigido, etc, etc. Digo mais, até porque esse tema, eu acho um tema de caráter muito estratégico. Tem a questão da autonomia das universidades, né? Volto a dizer, é meritório, sim, a iniciativa que a senadora Ana Amélia teve, bem como o seu relatório, do ponto de vista de apontar alternativas para, enfim, fortalecer o financiamento de um tema tão estratégico para o país, que é exatamente o tema da educação. Ponto. Não há discordância nenhuma no tocante a essa questão, né? Agora, a forma como isso vem a se dar, né, levando em consideração a própria questão da autonomia das universidades, etc., etc., é isso que me levou exatamente a fazer, levantar aqui esse questionamento, e aí não é só para as universidades públicas, não, é para as entidades em geral. Mas volto a dizer, senhor presidente, voto a favor do projeto, até porque ele vai para a CAI, e lá na CAI, eu acho, e vou inclusive sugerir às entidades que procurem agora também, né, o relator lá na CAI, para, espero, né, aperfeiçoar, enfim, à luz do debate que vem a ser feito. Mas parabenizo a senadora Simone pelo relatório. Muito bem. Senador Anastasia. Só para ajudar nesse debate rapidamente, até para tranquilizar a senadora Fátima, em relação à autonomia universitária, e eu peço licença para falar isso perante o nosso professor e reitor magnífico Cristóvão Buarque, mas é porque o projeto é facultativo, não é obrigatório. Então, as universidades terão a opção de instituir. A autonomia está bem preservada, mas é claro que o debate é sempre bom. Senador Dalírio Beber, com a palavra. Bom, em primeiro lugar, digamos, eu queria cumprimentar o presidente, senador Romário, e dizer que talvez dos assuntos que constam da pauta no dia de hoje, o de maior relevância, de fato, digamos, é este projeto de autoria da senadora Amélia Lemos, que teve a iniciativa, digamos, de contemplar um assunto extremamente importante e recebeu, através da relatoria da senadora Simone, a contribuição do seu aperfeiçoamento. Com certeza, digamos, nós temos um modelo em Santa Catarina do ensino universitário interiorizado a partir da década de 60 através das nossas fundações. E todas elas, durante esses longos anos, sempre com grande dificuldade de angariarem os recursos necessários para poder implementar tanto o ensino quanto a pesquisa e a extensão. E quer me parecer que, organizando, digamos, estes fundos, nós vamos também estimular que novos doadores, ou que os doadores de fato passem a surgir, uma vez que eles têm a garantia de que a sua doação vai cumprir a sua finalidade em função da existência de um fundo que compromete única e exclusivamente o recurso a esta finalidade. Por isso, digamos, eu quero parabenizar a autora e a relatora por esta iniciativa, e o dia de hoje com certeza será marcante para o ensino superior das nossas universidades públicas, mas sobremaneira para as instituições
organizações sem fins lucrativos que existem estado afora, Brasil afora. Senador... Exatamente. Cristóvão... Senador, eu quero também me congratular com o projeto da senadora Ana Amélia. Creio que é uma boa forma de atrairmos no Brasil recursos privados para as universidades, coisa que o Brasil não consegue fazer, embora no mundo inteiro seja feito. Há uma resistência, muitas vezes, das próprias universidades. Eu já vi muitos estudantes e professores dizer que não tem que receber dinheiro, porque isso tolhe a liberdade. Eu até disse, eu fui de uma geração que eu vi, assistia, a gente aplaudia, quando algumas pessoas se apropriavam de dinheiro para fazer a revolução. Agora eles querem dar e a gente recusa para fazer o conhecimento. Mas ainda é insuficiente. A gente precisa trabalhar aqui, e na CCT vamos fazer, uma espécie de lei Rouanet, que permita, de fato, atrair mais recursos para não só as universidades, mas também todos os setores de ciência e tecnologia. Então, me congratulo, parabenizo a senadora, acho que é um projeto que já devia ter passado por aqui há muitos anos, mas foi preciso que a lucidez da senadora tomasse a iniciativa. Eu voto satisfeito, quando chegar o momento, a favor do projeto. Muito bem, senador. Passo a palavra ao senador Douglas Sintra. Senhor presidente, primeiro eu quero me congratular com a senadora Ana Amélia, com a senadora Simone Tebet, e dizer o seguinte: nós estamos num momento no Brasil que nós estamos precisando de soluções simples, objetivas, eficazes. E esse projeto, senadora Ana, ele é, ao meu ver, um momento de uma oportunidade de uma grande revolução no nosso ensino. Eu acho que a partir daqui nós poderemos ter não só mais financiamento, mais recursos, mas uma nova visão de apoio ao nosso ensino. Então, quero também dizer que, caso receba a oportunidade de poder relatar na CAI, o farei com a maior brevidade possível para que possamos ter o tempo necessário, mais rápido possível, de colocar em prática. E sem, obviamente, perder a oportunidade de ouvir as instituições que queiram contribuir para melhorar o projeto. Então, me congratulo mais uma vez e digo que fico feliz em poder participar de um momento como esse aqui, nessa comissão. Passo a palavra aqui ao senador. Não havendo mais quem queira discutir... Não, o senador Lazier tinha pedido a palavra. Senador Lazier Martins. Para dizer que cumprimentar a senadora Ana Amélia virou lugar comum aqui no Senado. E isso nos orgulha muito no Rio Grande do Sul, na matéria relatada meritoriamente pela senadora Simone Tebet. Mas como eu estava na Comissão de Ciência e Tecnologia desde as 10 horas, aliás, desde cedo, desde as 9 horas, eu queria, quando for possível, senador Romário, uma inversão de pauta com o item 13, que é não terminativo e onde eu sou relator. Obrigado. Ok, será feito. Em votação, relatório favorável ao projeto com 6 emendas. Os senhores e senhoras senadores que aprovam, querem comparecer com esse encontro. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com as emendas número 1 CE e número 6 CE. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.